reforma tributária está chegando e ela pode abocanhar até 44% do aluguel que você recebe no teu Airbnb. Muita gente recebeu essa notícia e o pânico se instalou. Não demorou e as dúvidas começaram a aparecer. Todo mundo que aluga vai pagar imposto? Vale para aluguel residencial e por temporada também? Quando começa a valer de verdade, é melhor abrir um CNPJ ou é melhor eu continuar alugando na pessoa física? Essas são dúvidas comuns e a verdade é que essas respostas não são as mesmas para todo mundo, porque tudo depende da forma como você estrutura a tua operação. E é exatamente isso que eu vou te ajudar a entender nesse vídeo de hoje. Eu vou mostrar para você com exemplos práticos qual vai ser o impacto da reforma tributária para quem investe em imóveis para aluguel. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo que eu publico aqui. Antes de qualquer coisa, o que é essa tal de reforma tributária e por que ela vai afetar quem gera renda com aluguel? A reforma tributária promete simplificar a forma como os impostos são cobrados. E para isso, 5 tributos vão ser substituídos por 2 novos. O IBS, que significa Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Com esse novo modelo, deixam de existir o PIS, a COFINS, o ICMS, o IPI e o ISS. Todos eles serão unificados dentro do IBS e da CBS, criando o que o governo está chamando de IVA, ou Imposto sobre Valor Agregado. Importante lembrar que esse é só o início da implantação da reforma. 2026 é apenas uma fase de transição. A cobrança efetiva mesmo começa em 2027 e a transição completa dessa reforma vai lá até 2033. Agora, direto ao ponto, o que vai mudar especificamente para você que aluga um imóvel? Vamos por partes. Se você aluga um imóvel na pessoa física, até agora você paga apenas o imposto de renda sobre o aluguel que você arrecada. Se você aluga como pessoa jurídica, você paga IRPJ mais PIS e COFINS, além da contribuição social. O que vai mudar a partir de 2027? Com a reforma tributária, dependendo do teu perfil, você pode ter que pagar o IBS e a CBS, além do imposto de renda. Para a pessoa jurídica, o que muda é que PIS e COFINS serão extintos e substituídos pela CBS e IBS, mas IRPJ e contribuição social vão continuar existindo. Mas a grande pergunta que não quer calar é: todo mundo vai ter que pagar imposto? E a resposta é não. Existem regras que determinam quando a pessoa física vai ter que pagar IBS e CBS. Primeiro, você precisa ter mais de 3 imóveis. Segundo, você precisa ter receita anual acima de 240 mil sobre esses imóveis, seja para aluguel residencial ou por temporada. Veja, não é 3 imóveis, é mais de 3 imóveis. Então precisa ter pelo menos 4 imóveis e receita anual acima de 240 mil. Também não é 240, é acima. E um ponto importante é que esse valor será corrigido anualmente pelo IPCA. Então no próximo ano o teto vai ser maior. Digamos que o IPCA foi de 5%, o limite sobe no próximo ano para 252 mil. Outro ponto é que tem que atender os 2 critérios. Se você tem, por exemplo, 5 imóveis e atingiu 240 mil de rendimento com aluguel, você não se enquadra como contribuinte. Se o rendimento no ano foi de 250 mil e você tem só 3 imóveis, também não se enquadra. Mas você pode virar contribuinte no próprio ano se a receita de locação exceder 20% esse limite. Na prática, acima de 288 mil sobre o limite de 240. Foi por essas e outras aí, gente, que eu decidi não seguir a carreira de contador, mesmo depois de ter me formado em ciências contábeis. Mas vamos em frente aqui, né? Aqui tem um detalhe que faz quase todo mundo que aluga por temporada entrar na mira do imposto. A lei equiparou o aluguel por temporada à atividade de hospedagem. Ou seja, a mesma tributação que se aplica atualmente a hotéis e pousadas. Isso significa que se você aluga um imóvel por menos de 90 dias, você vai ser tributado como se fosse um hotel, e a alíquota é muito mais alta nesse caso. Mas essa equiparação à hospedagem não é automática para todo mundo. Ela só se aplica quando há exercício habitual de atividade econômica, ou seja, quando você oferece a locação de forma profissional e com regularidade. Se você oferece serviços agregados no teu aluguel por temporada, como, por exemplo, a limpeza inclusa, a internet, roupa de cama e banho, você está sendo enquadrado como prestador de serviço de hospedagem. Ou se você usa plataformas digitais, como o Airbnb ou o Booking para alugar, isso também caracteriza a habitualidade da locação. Quando isso acontece, você deixa de ser visto como alguém que aluga um imóvel ocasionalmente e passa a ser visto como um negócio, uma
uma atividade econômica organizada. E aí sim você vira contribuinte de IBS e CBS, mesmo que você tenha apenas um imóvel. Quem tende a ficar de fora dessa tributação é quem aluga só de vez em quando e não oferece nenhum serviço extra. Então é por isso que quase todo mundo que faz short stay vai entrar na mira desses novos impostos. Mas agora vamos para o que você de fato quer saber, que é quanto você vai pagar efetivamente, explicitamente de impostos. Veja, nós iremos entrar em um período de transição e as alíquotas não estão 100% definidas. Antes, você alugava na pessoa física e pagava apenas imposto de renda com tabela progressiva, podendo chegar até 27,5%. Se você já tinha uma empresa no lucro presumido, que é o mais comum para essa atividade, você pagava PIS, COFINS, IRPJ e contribuição social, que girava ali em torno de 11,33 somando todos. Agora, na pessoa física, se você se enquadrar como contribuinte, você vai pagar além dos 27,5% de imposto de renda, mais 8,8% de CBS e mais 17,7% de IBS, ou seja, mais 26,5%. Eu sei, é absurdo, né? Mas na prática você tem deduções que amenizam esse imposto. Você vai ter lá dedução de taxa da plataforma, 3%. Empresa de host, vamos considerar 20% de comissão. Condomínio, 500 por mês por imóvel, mais IPTU de 200 por mês por imóvel. Total das deduções, 102.600 no ano. A base de cálculo do imposto de renda pessoa física, então, vai ser 197.400. Antes da reforma, você pagaria apenas, né, 27,5% de imposto de renda sobre o valor. O imposto devido no ano seria de 43.380. Depois da reforma, você tem que somar o IBS e a CBS. E a base de cálculo é a receita bruta, ou seja, os 300 mil. Mas você pode aplicar, nesse caso, a redução de 40% na alíquota total de referência do IBS mais a CBS, estimada em 26,5%. Lembrando que essa é uma estimativa técnica, tá? A alíquota final depende de fixação, ajustes ao longo da implementação, então pode ser que mude. Mas fazendo o cálculo, ficaria 15,9% sobre os 300 mil, ou seja, mais 47.700. Somando os dois, o total de imposto no ano é 91.080. Carga efetiva sobre a receita bruta, antes 14,46%, depois 30,34%. Agora vamos fazer o mesmo cenário para PJ. Antes da reforma, a base de cálculo era de 300 mil para PIS e COFINS, e a presunção de base de cálculo era de 32% para contribuição social e IRPJ. Então, para contribuição social e IRPJ, a base de cálculo não é 300 mil, é 96 mil. A alíquota de PIS é 0,65% e de COFINS 3%. Da contribuição social é 9% e do IRPJ é 15%. Então, o PIS fica 1.950, a COFINS fica 9.000, a contribuição social fica 8.640 e o IRPJ 14.400. Total no ano, 33.990. Depois da reforma, o PIS e o COFINS dão tchau, né? Não existe mais. Mas contribuição social e IRPJ continuam o mesmo valor, só que ainda entra CBS e IBS. Então a base de cálculo fica lá, 300 mil e aplica-se o redutor de 40% na alíquota também. Aí o valor fica 47.700. Total ano, 70.740. Então a carga efetiva sobre a receita bruta fica antes 13,33, depois 23,58. E aí fica claro que a carga tributária vai subir com a reforma, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Minha gente. A diferença é que a partir de agora, mais do que nunca, é importante profissionalizar e começar a olhar para otimização tributária. Quem continuar com imóveis na pessoa física vai pagar muito mais caro. Lembrando que a reforma está em período de testes e a transição vai ser concluída só lá em 2033, como eu já citei antes. Até lá, ainda podem ter mudanças na alíquota final, mas pode ter certeza que vai ficar mais pesado e quem não se ajustar vai ser tirado do jogo. No meu ponto de vista, pessoal, a reforma que foi feita com o objetivo de apenas simplificar o nosso regime tributário vai, na verdade, aumentar os impostos para todos nós brasileiros. E no caso dos aluguéis em si, pode pressionar os preços para cima, gerando inflação, desvalorizando ainda mais a nossa moeda e reduzindo o nosso poder de compra. Para quem pensa em investir a partir de agora em imóveis para locação, utilizar consórcio de imóveis pode ser uma alternativa interessante para reduzir os impactos dos novos impostos.
consórcios. Porque com o consórcio, você compra um imóvel por até metade do valor de mercado e sem precisar pagar juros. Assim, quem paga boa parte do imóvel é o inquilino e a rentabilidade de locação geralmente é maior. Inclusive, eu desenvolvi um método para isso que se chama CIP-RP. Nele eu mostro como você pode utilizar consórcio para construir patrimônio imobiliário gerador de renda passiva para você. Então eu vou deixar um link aqui na descrição para você solicitar uma assessoria gratuita com o nosso time, caso você tenha interesse em conhecer mais e entender como isso se encaixa para o teu perfil. Tá certo, minha gente? Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Aproveite, já se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações e comenta aqui embaixo. O que você está achando dessa reforma tributária? Vai ser melhor ou pior para o nosso país? Um abraço e até o nosso próximo vídeo aqui do canal.